Olá pessoal, estou vindo através desse vídeo ensinar vocês como a gente vai criar uma máquina virtual através do gerenciador Hyper-V do Windows que vem nativamente instalado nele e como a gente vai usar uma imagem, como vai configurar o disco, enfim, vai criar essa máquina virtual para que seja utilizada através do computador. Bom pessoal, para a gente vamos começar primeiramente pelo gerenciador. Como a gente habilita esse gerenciador? Iremos vir em painel de controle, programas, programas e recursos. E aqui nós teremos acesso aos recursos do Windows. Ao clicar nesse botão ativar ou desativar recursos, irá aparecer uma listagem dos recursos do Windows que estão habilitados e os demais que encontram-se desabilitados devido a não serem utilizados normalmente pelos usuários. Iremos vir aqui em Hyper-V e apertar OK. Aqui ele vai pesquisar os arquivos necessários que terão que ser habilitados para que essa função seja contemplada no Windows. E já conseguimos habilitar o gerenciador Hyper-V. Lembrando que, para essa função funcionar normalmente no seu Windows, esse gerenciador não ter nenhum tipo de problema de virtualização, terá que ser habilitada na BIOS da sua placa-mãe a opção de virtualização, onde você conseguirá virtualizar máquinas e sem problema nenhum controlá-las através do seu computador. Bom, gente, após a gente acionar essa função do Windows, ele pede para acontecer a reinicialização do sistema, onde ele vai atualizar e vai habilitar essas funções. Eu irei pausar o vídeo para reinicializar a máquina e assim que obtivermos o retorno, eu retorno com ele. Tudo bem? Bom pessoal, ao retornarmos aqui depois da reinicialização, quando pesquisarmos gerenciador do Hyper-V, ele já vai aparecer no seu inicializar. Aqui clicaremos nesse gerenciador e ele aparecerá já o campo para a gente gerenciar as máquinas virtuais. Como faremos para inicializar, como criar uma máquina do zero e ter acesso a essa máquina, enfim. Iremos vir em gerenciador para, antes de qualquer coisa, antes de iniciarmos a criação da máquina, iremos criar um computador, uma placa de rede para essa máquina. Então, por padrão, iremos criar um computador externo, no caso, que seria realmente um computador físico, que ele vai fazer a imitação do seu hardware que você tem na sua máquina. Iremos clicar em externo, criar computador virtual, e aqui no caso eu irei denominar ele como placa de rede Hyper-V. Iremos utilizar a rede externa, que no caso a minha seria Realtek PCI, que seria o modelo da minha placa de rede, e iremos aplicar. Iremos apertar em sim e ele iniciará o processo de criação da placa de rede. Nesse caso a gente vai ter uma placa igual à nossa, porém com um IP diferente da nossa máquina normal. Ele vai realmente fazer um clone dessa máquina e vai virtualizar um clone desse computador e vai virtualizar ele para a máquina virtual. Certo. Apertamos em OK e seguiremos para a criação da máquina. Iremos na segunda opção aqui no canto superior direito, em novo e máquina virtual. Apertamos em avançar e ele vai pedir um nome para essa máquina. Vou denominar como Windows Server 2016. Iremos em geração 1, porque ele iria comportar máquinas 32 bits e 64 bits. Fornece o rádio virtual disponível em todas as versões anteriores do Hyper-V. Então, esse aqui a gente contemplará imagens como do Windows 10, enfim. E aqui embaixo a gente pode utilizar distribuições que na geração 2 que fazem adaptações com o modelo UEFI, que seria como Linux, Ubuntu, enfim, e diversas outras distribuições, certo? Seguiremos com geração 1. A memória de inicialização. Qual será a memória que utilizaremos nessa máquina? Lembrando que consumirá toda a memória que for consumida aqui será parte da sua máquina. Por exemplo, vou botar 2 GB de RAM e desmarcar essa opção, pois essa opção ela vai gerar o uso de memória dinâmica. Ou seja, se necessitar de mais de 2 MB, ela vai utilizar e não vai querer saber se você limitou 2 MB ou não. Certo. Iremos avançar, iremos selecionar, criar aquela placa de rede que a gente criou. Por padrão, o Hyper-V já cria um switch virtual, na qual ele acopla a um range de IP diferenciado,
que seria feito só para essas máquinas virtuais. Então não se torna interessante, pois assim, externamente não iríamos ter acesso a essa máquina. Iremos selecionar a conexão, denominaremos o nome do disco que iremos criar. Aqui a gente define o diretório, no caso ele pega por padrão esse diretório aqui que é criado pelo próprio Hyper-V, e aqui definiremos o tamanho dessa partição. Seria, por exemplo, um HD de 60 GB, 40 GB, 90 GB. Iremos botar aqui 20 somente para teste. Iremos avançar. E aqui iremos selecionar a ISO do nosso sistema operacional. No caso, como eu já tinha baixado anteriormente, antes desse vídeo, eu irei selecionar o Windows Server 2016 Standard. Abrir. E ele vai puxar essa imagem aqui como se fosse um disco bootável. E simplesmente vai dar boot. Certo, avançaremos e apertaremos em concluir. Após isso, ele irá criar o disco, a máquina e as configurações definidas pela gente anteriormente. Iremos apertar em conectar, e iniciar. A máquina irá iniciar, irá fazer o processo de boot e automaticamente iremos formatar a máquina como se fosse um computador qualquer. Certo? Bom, pessoal, acredito que a partir daqui todo mundo conseguiria fazer a formatação da máquina como se fosse um computador normal. Só para seguirmos, iremos definir o teclado, instalar agora. E após isso, ele inicializará a instalação, pedirá para a gente instalar naquela partição de 20 GB que nós criamos. E ele irá fazer todo o processo. Avançar, personalizar, e aqui já temos a partição de 20 GB, certo? Bom, pessoal, apertaremos em avançar e ele automaticamente irá instalar esse recurso aqui. Certo? Irei pausar o vídeo e assim que terminarmos a finalização dessa formatação, eu volto para mostrar a máquina em funcionamento. Retornando aqui, pessoal, depois de formatar a máquina, iremos inicializar. Depois de fazer a configuração do usuário. E para adiantar também, pessoal, iremos vir em Media e ejetar, para ejetarmos a ISO que está contemplada nessa máquina, e nos próximos boots ela não inicializar junto e acabando parando o nosso serviço na página de reinstalação do Windows. Uma outra questão seria, para vocês, como eu havia falado no início do vídeo, através desse comando verificar qual é a placa-mãe de vocês. E aí pesquisar sobre como desbloquear a virtualização nela, se tornando mais fácil para vocês descobrirem como vão virtualizar, enfim, habilitar aquela opção que eu havia falado na BIOS, para não obter problemas, né, com essas máquinas virtuais. Certo, a máquina já está pronta aqui, já reconheceu a rede, o comunicador, e ela subiu. Podemos fechar aqui e ela vai estar rodando normalmente aqui. Ao reiniciar sua máquina, quando inicializar a sua máquina, automaticamente essa já vai estar iniciada também. Então, acredito que o processo não tenha sido muito difícil. E seguiremos com essa listagem de vídeos. A partir dessa semana eu estarei postando mais vídeos de como criar um servidor DNS, um servidor de DC, entre outras funções do Windows Server. Tudo bem? Obrigado, pessoal.